Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco visita a Colômbia para rezar pela reconciliação nacional do país. É esse o tema da viagem do Papa, inserido nos desafios que o país enfrenta. E um país que queremos hoje conhecer através das memórias que ele tem, o padre António Fernandes, que foi missionário na Colômbia, e um colombiano, Carlos Andrés Erazo Giraldo, que está entre nós e que são os convidados hoje do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. O Carlos Andrés Erazo Giraldo é seminarista colombiano dos missionários da Consolata. Está entre nós há um ano e pouco, não é? Conhecedor, portanto, profundamente da situação deste país. E o Padre António Fernandes foi por lá missionário e começava por si, Padre António, depois de ouvirmos num testemunho da primeira pessoa de que, de facto, o que é este país. Esta viagem do Papa, Padre António Fernandes, acredito que tenha uma importância muito grande neste processo de paz em curso na Colômbia. Pois, boa tarde a todos os telespectadores e evidente que tem um grande significado. Primeiro, pelos esforços que a Igreja fez ao longo de todo este tempo para a reconciliação. A Conferência Episcopal, os religiosos, a Igreja local, esteve sempre muito presente neste processo de paz e evidente que a presença do Papa neste momento é muito simbólica também para este momento de reconciliação. O segundo significado é evidente com este Papa, homem do diálogo, da paz e a sua presença neste momento significativo e importante para a Colômbia, não deixa de ser também de suma importância para este momento histórico que a Colômbia está vivendo depois destes mais de 50 anos de guerra interna entre diversas fações, não? Então, e o Papa sabe sempre escolher bem, de facto, estes destinos e o local onde a sua palavra é precisa, não é? Podemos dizer que sim, que o Papa tem sido muito cirúrgico na escolha das visitas e nos momentos também para fazer essas visitas. Infelizmente, nem todas têm os resultados que o Papa desejaria, não é? Como vimos noutros países e noutros locais. Acredito, no entanto, Carlos Andrés, que para os colombianos este é um momento com muita expectativa e no qual depositam também muitas esperanças. É verdade, como tu estás a dizer. Também é importante relembrar que o terceiro Papa que vai visitar Colômbia, o primeiro foi o Papa Paulo VI, depois Santo João Paulo II, que visitaram Colômbia num momento muito importante. E Francisco vai dar continuidade a isto. Um momento muito, muito importante na situação atual que estamos a viver. Que, a paz que tarda em chegar ao país. Sim, mas que os processos de paz são processos dinâmicos, não são estáticos, que precisam de tempo. Mas, com esperança, acolhemos que a sua visita. Interessa, talvez, para que possamos ficar contextualizados em todas as questões que decorrem desta guerra e guerrilha que a Colômbia, enfim, que já durou na Colômbia há mais de 50 anos. Onde é que tudo isto começou? Qual é a origem desta guerra? Temos de olhar um pouco a luta da terra, um pouco a divisão entre os conservadores e os liberais, que era o povo que estava a decidir que sua terra, porque o país estava nesse momento completamente dividido, mas também onde a pobreza era muito grande, onde poucos eram os que tinham as terras, a economia. E então nesse momento surgiu que este conflito, que depois, com o percurso do tempo, tem ido mudando. Porque quando se pensa normalmente nas FARC, nós pensamos unicamente em um grupo terrorista. Mas se olhamos a origem deste grupo, tinha uma origem revolucionária, uma luta da defesa do povo. O narcotráfico, que influência teve depois em todo esse processo? Acontece que as FARC são um grupo narcotraficante. E então, o narcotráfico está muito presente na Colômbia. E o narcotráfico, como está a mexer na questão do dinheiro, na questão do poder, então é algo que mobiliza a toda a sociedade. E algo que tem afetado, tem criado mortes, brigas, conflitos no nosso país e também nas distintas regiões, mas principalmente nas cidades e nos lugares mais afastados do país, onde o Estado não consegue chegar. E apesar, enfim, de todo o processo de paz, o problema do narcotráfico, acredito que continua. O relatório da ONU dizia que aumentou 50% nos últimos 2 anos
o cultivo da folha de coca? Porque é um tema difícil de perceber, no sentido que, quando não há comida, quando o Estado não oferece condições de vida, não oferece oportunidades de emprego, a gente que mora nas periferias, que mora no campo, o que tem para fazer? Então, muitas vezes, o cultivo da cocaína se tornou uma resposta à falta de presença e ajuda do Estado. Mas o país é rico noutros recursos agrícolas também, não é? Como a fruta, etc., não é? Com exportação para todo o mundo. Pois, é rico, no entanto... Não é rico só para alguns. Sim, e além disso, o fator econômico principal da Colômbia é o petróleo. E se nós vamos ver, o preço do petróleo tem diminuído bastante nos últimos tempos. Então, um país que basou sua economia no petróleo, com essa mudança do preço, é muito difícil manter uma economia. Acho que é importante, Paulo, diga. acho que é importante, sim, as Farc e os outros grupos guerrilheiros, agora fala-se basicamente nas Farc, mas participaram e faziam parte do processo histórico vários grupos guerrilheiros na Colômbia, não? Eles nasceram basicamente para defender, naqueles momentos históricos, as pessoas que não tinham condições de defender os seus direitos. Inclusive, vários curas, vários padres foram e organizaram movimentos de defesa de agricultores, de índios, e devido a quê? Principalmente a esta grande divisão que havia entre as famílias políticas, liberais e conservadores. E falta de direitos humanos que não eram tidos em conta por estes povos. Organizaram-se para a defesa dos seus direitos, para a defesa dos direitos dos camponeses, dos pequenos agricultores, que depois, como o Carlos disse, foi tomado pelo narcotráfico e aí então misturaram-se muitas outras coisas, o poder económico, o poder político, a dominação das terras, o fácil lucro. A folha da coca dá facilmente lucro, porque dá pouco trabalho, planta-se, cresce, basicamente. Lembro-me que muito nos anos 80 os missionários da Consolata tentaram com várias comunidades transformar a plantação de coca em cacau e a grande dificuldade precisamente era esta, é que os agricultores diziam o tempo de produção e que o dinheiro nos chega à mão não é o mesmo, não? Enquanto a folha de coca, por facilidade, por reprodução fácil, dava e trazia aos agricultores aquilo que eles necessitavam, não? O dinheiro para comprar as necessidades básicas. E este projeto, por exemplo, não foi para Bom Porto precisamente por isto, não? Então, Paulo António esteve por lá quantos anos? Eu tive basicamente 4 anos na Colômbia e depois fui conselheiro para o continente da América e visitei várias vezes a Colômbia, não? Mas basicamente vivendo na Colômbia 4 anos. E deu por certo para se aperceber de quanto todo este problema e todo este processo, tanto de narcotráfico por um lado, como no outro extremo do processo de paz, é um processo que lento, enfim, com diferentes momentos da história e que também divide a própria sociedade colombiana. Eu vivi na Colômbia quando o Carlos não tinha nascido, basicamente, não? E na altura forte do narcotráfico, de Pablo Escobar, dos grandes grupos de narcotraficantes, da grande força da guerrilha, quando a guerrilha ainda tinha força e tentava também tornar-se em partidos políticos. A guerrilha teve um processo, os vários grupos guerrilheiros tiveram um processo na Colômbia para legalizar e tornarem-se partidos políticos, mas era impossível, porque basicamente eu lembro-me naquela altura todos os líderes guerrilheiros que depois se tornavam em partidos políticos e queriam segundo o direito eram assassinados. Nunca se sabe ninguém por quem, nunca se soube, mas grandes líderes políticos naquela altura no qual o povo colombiano manifestava também e punha a sua esperança, eu lembro-me que eram continuamente assassinados, não? Em vários fenómenos. Então a esperança, muitas vezes, dos camponeses, dos índios, foi sempre, no fundo, deixada nas mãos e infelizmente os seus sonhos nunca eram cumpridos, não? Então foi um processo extremamente duro, de muita violência, de narcotráficos. Eu recordo-me que quando eu vivia na Colômbia, basicamente era a semana no que não havia atentados. Era difícil encontrar uma semana sem atentados no narcotráfico. Por guerras entre os grupos narcotraficantes, por dificuldades também do governo político estabelecer leis e estabelecer a ordem diante de todo este poderio económico,
e depois por dificuldades também dos camponeses e agricultores terem os seus direitos, não? Carlos Andrés, na Colômbia tu és natural de onde? Eu sou de Florencia, que é uma cidade que fica ao sul do país, que para nós é pequena, são 200.000 pessoas. Mas se vamos olhar, a minha cidade fica na região, e lá vai iniciar que é a Amazônia. E lá foi uma região muito batida pela guerra, muito batida por este conflito. Acredito que a tua família também tenha sofrido as consequências dessa guerra. Sim, e não só a minha família. Se tu vais falar com qualquer colombiano, ele te vai dizer, ele sofreu o conflito. Foi um conflito, uma guerra que sofrimos todos os colombianos, onde não há ninguém que não tenha que atingido este conflito. Mas claro está que alguns afetou mais que a outros. A gente que perdeu tudo, que perdeu a sua família, que perdeu a terra. E de que forma que os colombianos olham agora para, enfim, para os acontecimentos dos últimos anos com as tentativas da conquista da paz, do processo de paz, da deposição das armas em curso? A questão é a conquista da paz, porque, pronto, já fizemos algo que é muito importante, que são os diálogos. O facto de sentar-se com o outro e dialogar, já isso é difícil, mas se conseguiu. E conseguiram-se acordos parte a parte, não é? Sim. Que se vão cumprindo paulatinamente. Sim, e nesse sentido vai desenvolver um papel muito importante Francisco, porque ele acompanhou desde o início. Ou seja, Francisco não foi unicamente um espectador, vou ficar lá, não. Francisco estava lá à frente, a acompanhar, igual que a Conferência Episcopal, o presidente da conferência, Monsenhor Luis Augusto Castro. Mas acontece que perdoar não é nada fácil. Imagina, tu sentar-te na mesa com quem matou o teu filho, com quem assassinou o teu pai. Não é nada fácil. E nesse sentido, o aspecto que ainda faz falta trabalhar bastante, e nesse sentido a visita do Papa Francisco, a reconciliação, o importante do perdão. Porque hoje a sociedade colombiana, sinceramente, não está a acreditar muito nisto. Por exemplo, tu estavas a dizer o facto de entregar as armas. Sabes? Não se falou muito disso. Quando esse acontecimento era muito importante, porque um grupo armado, no momento de entregar as armas, deixa de ser um grupo armado. Por isso se fala depois na integração, na vida civil desses guerrilheiros. Isso está a acontecer? É um processo que se está a fazer, mas sabes, há pouco estive a assistir um documentário que era muito interessante, porque era perceber a vida do guerrilheiro, o que para ele significava a arma. Como estava a dizer aqui o padre, anteriormente muitos entregaram suas armas, mas depois foram mortos. E então acompanhava o dia a dia do guerrilheiro. Sua arma tornava-se sua protetora, seu anjo, sempre estava com ela. Tinha seu nome, Margarida, a Joana. E então ele dizia, olha, eu entrego esta arma, mas não sei o que vai acontecer comigo. Não sei o que será. Ter uma arma era muito mais do que um direito. Sim, Era uma necessidade mesmo. Sim, uma necessidade. Mas nesse mesmo documentário também expressava, mas olha, eu posso entregar a minha arma e posso receber um computador ou um caderno, porque eu quero uma nova vida, quero mudar de vida, mas para essa mudança de vida eu preciso estudar, porque há muita gente que está lá e não tem nenhum estudo. E então, sair de lá para passar à sociedade não é um processo fácil. E é por isso que nesse momento, pronto, se está a implementar que o acordo de paz, que não é fácil e que, além disso, há muita gente que não está a acreditar nisto. O Papa vai ajudar, assim esperam. Pois, ajudar assim, a verdade vai ser a luz. Porque no momento que estamos a viver de escuridão, onde não há esperança, o Papa vai representar isso, a luz, a esperança, onde nós precisamos ouvir palavras de alento.
palabras de motivación, palabras de esperanza. Y en este contexto donde podemos perceber que a visita del Papa a Colombia, que el Papa como representante de la Iglesia y Colombia un país católico, significa mucho su visita. E esperamos que o Papa consiga algo, unir os colombianos. E perguntava-vos também, Padre António, desde logo, qual tem sido a importância do atual responsável político, Juan Manuel dos Santos, em todo este processo, nomeadamente que relevância teve o facto de ter recebido o Prémio Nobel da Paz? Pois, acho que é significativo um presidente que põe as suas forças no estabelecimento deste diálogo que anteriormente era quase impossível, não pela dificuldade em todos os grupos dialogarem. Não era só os Farc, depois tem os paramilitares, depois tem o narcotráfico, tem uma série de grupos nos quais a autodefesa, digamos assim, era intrínseca, não? Por isso se criou todo este conflito, não? E eu acho que o presidente teve a sensatez de de sentar à mesa e dialogar. Eu acho que esse é um primeiro passo, não? Não pode haver um processo de paz se não somos capazes, pelo menos, de iniciá-lo. E dizer, estou disponível a escutar-te, estou disponível a dar o primeiro passo para este processo tão necessário. Não? Eu acho que isso é significativo. A paz começa por isso, por pequenos gestos. E o Presidente teve realmente essa liberdade, acho eu, também diante de tantos conflitos das famílias políticas que não queriam muitas vezes este diálogo e... Então acho que por isso já é extremamente significativo. O acordo conseguido, mesmo com a sociedade colombiana dividida, natural, eu acho que é natural diante de todas as situações de violência e de sofrimento que as próprias famílias viveram, que haja reticências e que não se acredite muitas vezes em todos estes processos. Então é preciso dar o passo, deu-se o passo, assinou-se, agora há outras coisas que precisam fazer. Eu acho que a visita do Papa é o fortalecimento disso. A Igreja também começa a acreditar mais em todo o processo que fez ao longo de todos estes anos, de que é possível continuar a contribuir para a paz e depois, claro, há que dar condições. Há que dar condições aos povos ribeirinhos, aos afro, aos indígenas, aos camponeses, a estas grandes massas de deslocados que vieram para a cidade porque fugiram da guerra e que não têm condições económicas e sociais para viver. E eu acho que a paz só se consegue com isto, não? Só se consegue com um olhar para um todo da sociedade, deu-se os primeiros passos, há muitas outras situações que precisam de ser resolvidas, não? E acrescentando um pouco, o Prêmio Nobel de Paz chegou no momento certo, porque o que tinha acontecido foi o referendo da paz, para ver se os colombianos aceitavam ou não aceitavam isto. E a resposta foi que não. Mas ganhou por pouco, ou seja, que dá para ver o país que está dividido. E nesse momento de desesperança, de tristeza, onde não sabíamos o que ia acontecer, qual seria o amanhã, chegou o Prêmio Nobel da Paz, que é um momento que deu coragem, que deu força de ir para frente. E neste ponto, acho que é muito importante a ajuda internacional, porque o mundo está a acompanhar o que está acontecer na Colômbia, que acho que isso é muito importante, porque se o mundo deixa sozinha a Colômbia, isso não vai ir para frente. Por isso que o mundo precisa estar a acompanhar. E nesse sentido, pronto, a União Europeia, a ONU, têm tido acompanhado este processo. Há aqui uma questão que pode ser muito sensível, mesmo depois da ajuda que a visita do Papa possa dar, a tal luz de que falava, que são as eleições do próximo ano. Há o perigo de coligações que possam enfim, pôr em causa todo esse processo de paz, contrariando o processo agora em curso. Existe. Por Envolvendo exemplo, também forças guerrilheiras, não é? acontece que ainda a guerrilha as FARC era um dos grupos, não era todos os grupos, Claro. porque atualmente também está o ELN. E nesse sentido também o Papa vai representar uma motivação para continuar os diálogos com o ELN. Agora, a questão das eleições. O país está à espera que vai acontecer, mas também está o perigo de deitar tudo o que já se fez. Porque há grupos políticos que não concordam nada com isto
y utilizan diferentes medios para desestabilizar um pouco o país. E então, temos o perigo, o risco que, pronto, isso pode terminar, o acordo pode terminar. Eu acho que tem que haver uma Certo. aposta, Paulo, na formação da juventude. Falamos sempre de formação, Mas isso é mas de gerações, não é para amanhã. gerações, Sim. claro, e não é para amanhã. O processo Nada. de paz, eu fui acompanhando a Colômbia e todo este processo histórico, isto é um processo longo, não? E quem olha hoje para a Colômbia e olha há 30 anos atrás, não tem nada a ver neste processo realmente de construção da paz. De situações em que verdadeiramente se vivia cotidianamente a violência, mas institucionalizada por parte do Estado, por parte do Exército, por parte da guerrilha, por parte dos paramilitares, em que a violência era institucionalizada. Eu hoje acho que já não é assim. Esta geração de jovens, e eu as últimas vezes que fui à Colômbia, por mais que haja violência, porque nas grandes cidades há sempre, mas não é tão institucionalizada como era 20 anos atrás. Há muita gente que escolhe o computador e o caderno para uma nova formação. Nova formação. Sim. E a Igreja colombiana também optou por este processo de reconciliação, de perdão e de reconciliação. Trabalhar isto à luz do Evangelho, este povo, para conseguir o processo de paz, precisa de investir verdadeiramente nas escolas, chama-se escolas de perdão e de reconciliação. Que nesse sentido é importante reconhecer que a paz não é um papel que tu assinas e já está. Ou seja, nos sentamos, aqui está o papel, assinamos e a paz já está, que é pronta. Não. Algo que é muito importante é que a paz está no coração. E se no coração de nós, os colombianos, ainda há raiva, há ódio, há violência, como podemos transmitir a paz? Então é por isso que este processo é um caminho que precisa de tempo, de anos. Não é um abrir e fechar de olhos, sino que... Mas por certo que terá nesta visita do Papa um momento fulcral e decisivo para que novos passos se deem em ordem a essa paz que, pelo menos muitos, para não dizer a maioria, dos colombianos desejam. O Carlos comentava comigo antes do programa que eu acho que era importante até depois para podermos analisar a visita do Papa, é a escolha dos locais que o Papa visitava e visita na Colômbia durante esta visita, não? Infelizmente o nosso tempo não dá para irmos por aí, mas ao longo desta semana fica já essa promessa de continuarmos, através dos vossos contributos, a ir dando conta do que acontece na Colômbia com a visita do Papa e sobretudo para contextualizar os locais, os sinais e essa predisposição e determinação de reconciliação que o Papa coloca nesta viagem. Muito obrigado, felicidades para a Colômbia, com muita paz no país e muito obrigado por ter estado neste programa. Mas logo acompanhe-nos também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.